Graça e paz, irmãos. Quem estava na última aula em que a gente trabalhou a arca? Quem estava aqui presente? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Deixa eu fazer o contrário. Quem não estava, levanta a mão para eu ver. Quem não estava? Ok. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe. Nada podemos sem o Teu Santo Espírito nos ensinando, moldando a nossa mente, nos fazendo compreender e guardar a Tua Palavra no nosso coração. Por isso, Senhor, venha trabalhar nessa manhã mais uma vez, como o Senhor tem feito até aqui. Nos edifique, nos fortaleça na nossa fé e nos ajude, Senhor, a termos segurança em falarmos da Tua Palavra, em defendermos a nossa fé onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Para quem não estava, nós estamos trabalhando, na verdade, seria visão panorâmica do Velho Testamento. Só que a gente se detém, há algumas semanas, a gente tem parado mais sobre alguns aspectos ligados de Caim, Abel para cá, até o dilúvio. Por que a gente tem trabalhado de forma tão mastigada, tão mais detalhada? Porque ali está parte do fundamento da nossa fé. Se nós não entendemos a literalidade de Gênesis, se nós somos confrontados e não sabemos responder, então o resto também certamente vai ficar comprometido. O restante da mensagem do Evangelho depende dessa narrativa inicial e nós precisamos entender a literalidade, a historicidade de Gênesis. Como esses assuntos, principalmente o dilúvio bíblico, e alguns aspectos de Gênesis, eles são muito atacados, porque vem o discurso da ciência e assim por diante, que comprova o contrário, que não tem respaldo científico, que é mito, que é fábula. Então, a gente tem se detido um pouco mais para a gente mostrar que não é assim. No último estudo, Raquel, eu vou te pedir que mostre só, por favor, a imagem da arca. Aquela grande, com as pessoas ao redor. Tá. Então, o que a gente viu no último estudo, na última aula? A gente tem trabalhado o texto bíblico e tem ido para aquilo que nós temos já nas descobertas e, enfim, informações que nós temos de forma segura. E nós vimos na aula passada, nós estudamos rapidamente, é óbvio que a gente não busca ser exaustivo, nem tem como ser, mas nós vimos na aula passada aspectos da arca. Nós vimos aqui como Deus descreve a arca e como os estudos de vários aspectos de engenharia. A gente viu, inclusive, um artigo de um curso de engenharia naval mostrando como as medidas da arca elas são comprovadas no aspecto da segurança, da viabilidade, e que realmente a arca funcionou como a partir desses estudos que foram feitos. Detalhe, isso é muito importante. Nós não precisamos da ciência para crer nas escrituras. Nós não estamos fazendo isso aqui. Olha, irmão, a ciência comprovou, então é verdade. Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte: sendo a Bíblia verdadeira, como nós sabemos que ela é, a ciência encontrando a verdade, vai haver compatibilidade. Esse é o aspecto. Por quê? E a gente já falou sobre isso, que a ciência não é um bloco. A gente não pode pensar na ciência como sendo um bloco coeso, todos na mesma direção. A ciência, ela é dividida em paradigmas. Eu não vou trabalhar aqui a noção de paradigma, já falei sobre isso antes, mas eu estou tomando aqui como referência um autor chamado Thomas Kuhn. Eu não sei se vocês conhecem, mas a noção de paradigma é baseada em Thomas Kuhn, para quem é da área. Então, são linhas, digamos assim, de pensamentos que têm estrutura própria,
fundamentos próprios, autores específicos que trabalham essas linhas de pensamento. Então, não pensemos a ciência como sendo esse bloco coeso. Ela tem divisões, ela tem linhas diferentes. E nós temos linhas de ciência que comprovam os escritos bíblicos em muitos aspectos. E a gente tem se servido disso nas nossas aulas. Então, alguns pesquisadores foram em busca, isso já não é de agora, já tem décadas que isso acontece, de analisar a viabilidade da arca, as dimensões da arca, e muita coisa já foi vista e comprovada, e isso é inegável. A gente viu também nessa aula que foi construído num parque americano uma réplica da arca. E era isso que eu queria mostrar para quem não viu, para quem não estava. Uma réplica no Ark Encounter, eu não sei se é no Kansas, eu não lembro mais, no Kentucky. No Kentucky tem um parque que tem uma réplica da arca, pronto, essa é a imagem. Para quem pensa na arca como um objeto pequeno, ou sei lá, que não cabia os animais, ela tinha 3 andares, feitas em vários compartimentos, e essa descrição está na Bíblia. E a partir das dimensões que tem na Bíblia, essa réplica foi construída. Então, quem quiser pesquisar mais, dá uma olhada nisso, é bem interessante e é muito linda. Aí as dimensões em comparação com avião, ônibus, lá em cima tem um elefante, que é um dos nossos maiores animais, caberia na arca. Olha lá a dimensão do elefante para a dimensão da arca. Estão vendo lá em cima a comparação? Então, ali, ó, e o ser humano, bem pequenininho, tá vendo? Então, essas são as dimensões da arca, ok? Então, pode passar, Raquel. A gente vai para o 26. Aí são estudos que a gente mostrou, pronto. E aí a gente vai chegar no dilúvio, tá? O que a gente viu até aqui do ponto de vista do contexto? A gente viu que havia separação, e isso é muito importante, tá, gente? Porque isso diz respeito a nós também. Havia separação entre a linhagem santa, a Bíblia vinha descrevendo, a gente estudou isso. A linhagem de Sete vinha sido descrita e mostrando, a Bíblia mostra como sendo aquela linhagem de pessoas que buscam a Deus. E a linhagem de Caim, que são os filhos da desobediência, que se rebelaram contra Deus, construíram cidades, desenvolveram tecnologia, importante ressaltar isso. Quem não estava nas aulas anteriores, a gente trabalhou sobre isso, tipos de tecnologia que foram desenvolvidos. E essas duas linhagens, elas caminhavam paralelamente. Mas chega um momento, que foi isso que a gente trabalhou mais recentemente, que essas linhagens se misturam. E não existe mais essa distinção entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Lembra desses termos? Então, essas linhagens se misturam. A Bíblia diz que os filhos dos homens viram os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, vou usar essa linguagem, se misturaram, e aí a iniquidade toma conta. A separação não existe mais. A iniquidade chega a um nível tal que Deus diz, eu vou destruir tudo. E a gente trabalhou isso com detalhe, depois vocês podem voltar lá e observar, enfim, em busca dessas aulas que estão lá no canal da igreja. Só fazendo uma retrospectiva para quem não estava aqui. E aí a gente chega nesse ponto. Deus anuncia o dilúvio, Deus diz a Noé como ele tem que fazer esse barco que será usado para proteger os animais e a sua família. De todo aquele povo, apenas uma família restou dessa linhagem de obediência ao Senhor, que foi Noé e a sua casa. E aí a gente chega na aula de hoje, que é a preparação para o dilúvio. Pode seguir, Raquel. Eu vou pedir que vocês abram em Gênesis 6, por gentileza. Gênesis capítulo 6, e a gente vai ver a partir do versículo 17. Inicialmente, a gente vai fazer a leitura desse versículo 17, todos abriram? Vou pedir que os irmãos acompanhem, tá? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. E aí a gente tem esses registros aí. Primeiro, derramar águas em dilúvio, todo mundo abriu? Deixa aí aberto em Gênesis 6, tá? Derramar águas em dilúvio, então a gente está falando aí de um acontecimento que não tinha paralelo até então, uma catástrofe de natureza mundial,
para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. E essa palavra fôlego é a mesma palavra que a gente já viu lá atrás, Gênesis 6, 3, quando diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. A ideia de agir aqui é de contender. O Espírito de Deus constrangendo o homem ao arrependimento. A Bíblia está dizendo aqui, nesse versículo lá 6, 3, que Deus não ia continuar, ia dar um basta àquela geração, àquela civilização, que ele não ia continuar inclinando o homem ao arrependimento. Eles viveriam em torno de 120 anos, aquela geração, e o dilúvio chegaria. Essa palavra, espírito, é essa mesma palavra usada aí no versículo 17, quando diz que o fôlego de vida. Qual é a ideia aqui? Toda a vida é dom de Deus. É obra do seu Santo Espírito. Ele sopra em nós a vida. Então, quem acha que é dono da própria vida, está enganado. Quem pode fazer durar 1 minuto a mais do que aquele momento que o Senhor disser, é só até aqui? Quem pode? Você que está aqui, você que nos ouve. Pessoas hoje que acham que são extremamente autônomas, totalmente autônomas, né? Meu corpo, minhas regras e assim por diante, a vida é minha, quem manda sou eu. Ledo engano. Se o Senhor disser até aqui, é só até aqui. Basta. É o Senhor quem nos dá a vida. Ele é o dono da vida. É pelo seu Espírito que nós temos vida. É isso que a Bíblia está nos dizendo assim, aqui nesse versículo 17. E aí, tudo que há na terra perecerá. Significa que essa catástrofe ela teria dimensão universal. Certo? Toda a terra, digamos assim. Então, cobriria toda a terra. Por que é importante a gente ressaltar isso? Porque há pessoas, há estudos que dizem assim, ok, houve um dilúvio, mas ele foi localizado. Foi um mar, sei lá, acho que é um mar morto que invadiu não sei o quê, eu não lembro direito, mas tem umas histórias aí que dizem, não, o dilúvio realmente existiu. Aqueles povos daquela época, eles entraram em contato com uma catástrofe, mas foi local, não foi total. A Bíblia está dizendo que não é assim. E se a Bíblia está dizendo que não é assim, Deus está se comprometendo e dizendo, o dilúvio vai destruir tudo, tudo que há na terra perecerá, então a gente precisa acreditar que foi toda a terra. E se foi toda a terra, existem evidências que a ciência já pode enxergar. É assim ou não é? Esse é o nosso ponto. Vamos colocar um se, tá? Só em termos de argumento. Se o dilúvio cobriu toda a terra, então a ciência do nosso tempo é capaz de enxergar as evidências. Sim ou não? A gente vai chegar aí, tá? Talvez não hoje, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas a gente está caminhando para chegar nesse ponto. Versículo 18. Vai dizer o quê? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui, quando ele diz estabelecerei, não diz respeito ao início da aliança. Muito importante a gente destacar isso, tá? Por quê? Eu vou falar bem rapidinho o que está aí. Em Gênesis 3:15, Deus diz o quê? Quem lembra? Quem sabe de qual? Qual o texto? Quem sabe? O que é que tem em Gênesis 3:15? Pode filar, dá uma olhada aí. A gente está ouvindo aí, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. O texto em que Deus promete a vinda do Messias, o Salvador da humanidade. Ali é o início da aliança da graça. Há quem pense que a aliança das obras perdurou. A aliança das obras só foi com Adão. Somente Adão tinha condição de dizer sim ou não em sua obediência a Deus. A aliança das obras, ela seria estabelecida em Adão, é ali o momento. Como Adão peca, essa aliança das obras, ela não pode mais existir, é necessária uma outra. E aí vem a aliança da graça. Então, desde o início da humanidade, da história da humanidade, nós somos salvos pela graça e não por obras. Então, essa história de que era de um jeito no Velho Testamento, mudou em Cristo? Não. Desde o início da nossa história, é pela graça. Porque foi prometido em Gênesis 3:15, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente.
Isso é muito importante, tá? Para a gente não achar que era de um jeito e depois mudou, no Velho Testamento era assim, não. Aqui, quando Deus diz, estabelecerei, a palavra aqui, hebraica, a origem é confirmação e não começo. Deus não está começando nada em Noé. Deus está confirmando que salvaria um povo, uma família, a partir da qual o restante da humanidade em Cristo, né, que nasceria ou que seria construída pela fé, viria. Então, sempre foi em Cristo, a partir de Gênesis 3,15, ok? Desde o começo, é pela graça, pela promessa do Salvador. Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram na esperança da vinda do Salvador. Nós estamos no Senhor, fiéis ao Senhor, porque nós já vimos o Salvador. Ele já veio, nós entendemos a palavra, a revelação se completou, então nós cremos no Cristo que veio. Eles criam no Cristo que viria, certo? Isso é muito importante. Então, desde o começo sempre foi por meio de Jesus. Então, tem esse ponto importante aí para a gente discutir. Deus é o autor da aliança e aí ele promete, naquele momento, que vai preservar a humanidade por meio dos filhos e da esposa dos filhos, daquela família que estava na arca. E aí, de novo, a preservação da estrutura básica da sociedade, que é a família. Então, se alguém lhe disser assim, olhe, a família é uma invenção da sociedade, que veio por causa da propriedade privada. Já ouviram isso em algum lugar? Por causa da propriedade privada, o homem sentiu necessidade de deixar os bens para a sua descendência, coloca um nome sobre os filhos, e aí os filhos deixam de ser de todos. Nas comunidades em que não havia essa estrutura familiar, eles dizem, os filhos deixam de ser criados assim, ao léu, e serem filhos apenas das mulheres, nas sociedades matriarcais, e passam a ser filhos agora das famílias. Foi por causa da propriedade. Olha, isso é uma invenção relativamente recente e é uma invenção social. E aí a gente olha para as escrituras e a gente vê que, sim ou não? Isso é verdade ou não? Não. Isso não é verdade. Essa estrutura da sociedade baseada na família, homem, mulher e filhos, ela foi feita desde Adão e está sendo confirmada em Noé na manutenção da humanidade. Então, não caiam nessa. Cristãos, não caiam nessa, tá? Que a gente sabe, dando nome aos bois, que essa é a visão marxista, tá? Quando a gente vai para a origem da família, da propriedade privada e do Estado, está bem lá descrito. Só que a gente vai dizer que não é assim. Não é assim. Deus instituiu a família, portanto, a família é uma invenção divina. 19 a 21, vamos seguindo. A gente vai ver, agora, Deus prolonga, continua com o anúncio. E ele vai dizer, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á por alimento a ti e a eles. E aí, o que é que Deus está dizendo aqui? De tudo que se vive, ou seja, de todas as espécies da terra e do ar, né? Óbvio, o peixe não entrou na arca. De todas as espécies da terra e do ar, precisavam estar ali representadas. É importante dizer que há uma linha, escutem, há uma linha de cientistas que dizem que os que entraram na arca foram tipos básicos de animais. O que é isso, Isabela? Veja, a gente não acredita na evolução, mas há linhas que dizem que nem isso, tá? Que nem isso, que foram realmente todos os animais que entraram. Mas há linha científica de cientistas criacionistas que dizem que foram tipos básicos. Como assim? Desses tipos saem algumas
eu não sei se eu estou usando o termo certo, porque eu não sou da área, tá, gente? Espécies, por exemplo, um tipo básico do qual saem diferentes tipos de cães, de lobos. Estão entendendo? Há uma linha que diz, pelo registro fóssil, que existiam esses tipos básicos em que houve distinção, mas dentro de um mesmo grupo. Não existe isso de, por exemplo, uma ave se transformar num, sei lá. Pensa nisso, qual a ideia da evolução? Estruturas primeiras que foram abrindo, e delas saíram o que existe hoje, certo? Aves, répteis, como vindo de um mesmo ancestral, não é isso? Quem entende dessa forma diz que não, que o registro fóssil mostra são pequenas variações que podem acontecer por mudanças de clima, por mudança de espaço, pequenas variações dentro de uma mesma, eu não sei se família, eu não sei se eu estou usando o termo certo, tá, gente? Então, quem é da biologia aqui, me perdoe se eu estiver errando. Mas a ideia é essa, certo? Felino, então, os grupos dos felinos, que pode haver alguma alteração ali ao longo do tempo, mas dentro do grupo de felinos. Tá? Caninos, dentro do grupo. Então, é isso. Aí alguns olham para trás e dizem assim, olha, foram esses tipos básicos que entraram na arca. Tá? Tem uma questão aqui que eu não quero adiantar, que eu vou colocar daqui a pouco, e vou explicar melhor essa questão dos tipos básicos. Mas a ideia é essa, certo? Existe uma linha de cientistas criacionistas que entendem dessa forma. Que os animais que entraram na arca eram esses tipos básicos, e não a diversidade que a gente conhece hoje. Tá? Existiam tipos básicos e foram eles que entraram na arca, até porque a gente estava no início da história. E aí, a ideia é, de todos os animais que existiam naquela época, havia representação ali na arca, ok? E Deus está dizendo como eles teriam a provisão. Noé e a sua família deveriam levar essa provisão para a arca. E aí vem o versículo 22. O versículo 22 vai nos dizer o quê? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedece a Deus. A gente sabe o que acontece. Olhando para a história de Noé. Gente, foi fácil Noé fazer isso? Foi fácil Noé obedecer ao Senhor? A gente lê, às vezes passa rápido pelos textos, né, e não pensa no significado deles. Pensa no tempo que Noé passou construindo a arca. Pensa na oposição que Noé enfrentou. A gente viu que a Bíblia fala aqui em 2 Pedro 2,5 que Noé era pregador da justiça. Noé pregava, Noé anunciava o que estava por vir àquela geração completamente perdida. Imagina a oposição, imagina o que é passar décadas construindo um barco num lugar que não tinha nada, nenhuma referência sobre água possível que explicasse aquilo. Juntando árvore, derrubando, preparando. Imagine isso. E a gente ainda acha que passa dificuldade para pregar o Evangelho, né? A gente ainda acha que é difícil pregar o Evangelho hoje. Então, vejam. Hebreus 11:7. Vamos ver o que é que diz aí? Hebreus 11:7. Eu vou pedir que a gente leia juntos, tá bom? Todos encontraram? Todos acharam? Vamos ler juntos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Irmãos, o Senhor nos chama a viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós entendemos que o Senhor veio, apesar de existir registros históricos, mas é pela fé que nós entendemos quem Ele é. É pela fé que nós recebemos a salvação. É pela fé que nós recebemos
A missão de propagar o Evangelho como testemunhas do Senhor é pela fé que nós pregamos o Evangelho, sabendo que aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo ouvirão, crerão. Nós não sabemos quais são eles, por isso que nós precisamos pregar, precisamos encontrá-los. Pregue, pregue e pregue. É o mais importante e é a missão principal da nossa vida, é a pregação do Evangelho. Às vezes a gente se entra em embates, os mais diversos, de temas, principalmente hoje em dia que as coisas estão muito complicadas. Como responder a esse mundo tão complexo? Como nós seremos relevantes nesse mundo tão complexo? É entrando em embates e em debates? Às vezes isso é necessário, sim. Mas a nossa missão principal é a pregação do Evangelho. É isso. Pela fé, nós entendemos que aqueles que o Senhor escolheu, esses ouvirão e se renderão. Pela fé, nós entendemos que estamos sendo preservados até o último dia. Pela fé, nós entendemos que este céu que nós agora vemos irá se abrir. O Senhor voltará e estabelecerá o seu reino, em que estaremos livres de todo o mal, de todas as consequências do pecado. Pela fé, nós entendemos que reinaremos com o Senhor. Essa é a síntese da vida do crente, viver pela fé. Se a gente está se envolvendo demais com outras coisas que nos distraem, precisamos estar atentos para que voltemos e vivamos pela fé, cumprindo a nossa missão, cumprindo a nossa missão. Então, a gente viu esses aspectos ligados à questão de Noé. Importante a gente pensar o seguinte: Paulo, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, ele vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Ele está dizendo a Timóteo: insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A gente pode olhar para o tempo de Noé e dizer assim: era isso que eles estavam vivendo, não era? E vocês acham que eles tinham religião naquela época? Sim ou não? E religião que supostamente buscava a Deus? Sim ou não? O que é que vocês acham? É possível, sim, que houvesse a falsa religião. Isso começou com Caim. Caim ofereceu sacrifício ao Senhor, mas foi rejeitado, mas ele ofereceu. E quantos permaneceram fazendo a mesma coisa? Oferecendo sacrifícios que eram rejeitados. Então, sempre foi assim. Na época de Paulo era assim. Na nossa época continua sendo assim. Muitos que não suportarão a sã doutrina, que sentirão como que coceiras nos ouvidos, se recusarão a ouvir a verdade e preferirão ouvir fábulas. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas lembre-se, sempre foi assim. Sempre foi assim. Vamos seguir? Esse texto está aí. Vá, pode passar, Raquel. Volta só um pouquinho, por favor. Não, é o que tem o livro mesmo. Isso. Veja, esse aqui é o comentário de Gênesis de João Calvino, tá? O que é que ele vai dizer? Ponderemos sobre esses conflitos do santo homem, tão severos, diversos e contínuos, para que saibamos quão heróica foi sua coragem, indo ao máximo para fazer o que Deus lhe ordenara. Moisés, de fato, diz numa única palavra que ele o fez, mas devemos considerar até que ponto, além de todo esforço humano, ele teve que ir, e que teria sido melhor morrer 100 vezes do que empreender uma obra tão laboriosa, a menos que ele tivesse posto o seu olhar em algo mais elevado do que a presente vida. Portanto, aqui se nos descreve um notável exemplo de obediência, porque, confiando-se Noé inteiramente a Deus, rendeu-lhe a devida honra.
destacando, a menos que ele tivesse posto seu olhar em algo mais elevado do que a presente vida. De novo, conosco não é diferente. Aqueles que vivem pela fé, vivem essa síntese que eu acabei de trazer, e é isso que nos impulsiona a entregarmos a nossa própria vida, se for necessário. Porque nós contemplamos uma pátria muito superior. A nossa casa não é aqui. Tem uma música, né? Que diz isso. A nossa casa não é aqui. Infelizmente, muitos de nós estamos muito bem acomodados, fazendo planos que durarão o quê? 50 anos? 60? Você acha que vive até mais ou menos que idade? Até onde irão os teus planos? A sua casa não é aqui. E Noé tinha isso em mente. Por isso que ele se entregou à glória de Deus. Ele se entregou para honrar o Senhor naquilo que ele tinha mando que Noé fizesse. E conosco não pode ser diferente. Nenhum preço pode ser alto demais para que a gente diga, eu não vou pagar. Por aquele que se entregou por nós e aquele que nos chama e que um dia irá restaurar todas as coisas e nos fará reinar com ele. Gente, meus irmãos, a visão da eternidade é o que faz a diferença na nossa vida. Um dos aspectos é isso, a visão da eternidade. Infelizmente, muitos de nós estamos muito bem acomodados aqui, esquecendo da eternidade. Mas, voltemos. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé parece um super-herói, né? Um super-homem. Será que foi assim o tempo todo? Cenas do próximo capítulo. Mais à frente a gente vai falar sobre Noé, o irmão Noé. Gênesis 7. Vamos para o dilúvio? Chegamos agora. Eu coloquei aí uma síntese. Estou olhando o tempo porque... Vamos lá. Eu coloquei aí uma síntese. A gente não vai ler o texto todo, o texto é longo, mas ele está dividido dessa maneira. Eu vou pedir que os irmãos depois leiam em casa, estudem esses textos, estudem o capítulo 7, mas não somente toda a história do dilúvio, para que os irmãos possam ver os detalhes, e aqui a gente vai vendo só a síntese disso, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aí? No versículo 1, a ordem para entrar na arca. No versículo 2 e 3, versículos 2 e 3, animais limpos e impuros e imundos. Os animais limpos têm uma quantidade maior do que os animais impuros, porque eles seriam usados no sacrifício logo depois que tudo passasse, que o culto a Deus retornasse. Eles usariam no sacrifício. Versículo 4, a aproximação do dilúvio. Versículo 4, tem alguns textos que eu vou querer ler. O versículo 4 diz assim, porque daqui a 7 dias... farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e a superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então, o dilúvio estava se aproximando, em torno de 7 dias, chegaria, e aí, de novo, vou exterminar todos os seres que fiz. Versículo 5. No versículo 5, a afirmação, novamente, de que Noé obedeceu. Veja o que vai dizer... E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. No versículo 6 vai dizer qual é a idade de Noé, quando o dilúvio inicia. Noé tinha 600 anos, lembremos da longevidade daquela população naquela época. Versículo 7 a 9, confirmação de que todos os que precisavam estar na arca estavam, a família de Noé, né, a Noé e a sua família, e os animais. O versículo 10, o início do dilúvio. O versículo 10 vai dizer, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículos 11 e 12, como e quando? Como é que acontece? Gente, muito importante esse texto, tá? Veja o que é que vai dizer aí, versículos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Como é que, o que foi o dilúvio? Quando a gente vai, às vezes a gente até trabalha na escola dominical e a gente fala muito de chuva, não é isso? Choveu, e choveu. Só que a Bíblia está dizendo que teve alguma coisa antes da chuva. O que foi que houve antes da chuva? Estão vendo aí? Leram? Romperam-se todas as fontes do grande abismo.
Primeiro as águas vieram de onde? De baixo. E tem tanta água assim, vamos ver depois. Que a gente vai trabalhar as evidências científicas do dilúvio mais à frente. Será que existe tanta água assim? E aí? Como isso aconteceu? Será que havia vulcões envolvidos nessa história? Será que existem relatos na ciência que mostram atividade vulcânica, que destruiu muita coisa nesse planeta? Será? Depois a gente conversa. Vamos seguir. E aí, versículo 12 diz isso, que as águas vêm, abrem-se as comportas do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, vêm as águas de baixo e depois começa a chuva. Versículos 13 a 16 vai dizer que quem entrou na arca, vai dizer o nome dos filhos, né, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, os pássaros, tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para a arca, para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram, toda a carne como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor fechou a porta. Ele garantiu, desde o início, ele que garante que as coisas aconteceriam como ele determinou. Ele quem disse a Noé como fazer, ele que falou do tipo de madeira que Noé deveria usar, as medidas da arca, como ela deveria ser construída, e no final ele fecha a porta. O Senhor garantidor em todo o tempo, garantidor da sua palavra. Aquilo que Deus diz, cumpre-se. Aquilo que Deus diz, cumpre-se. Sigamos. 17 a 24. 17 a 24 é o dilúvio. Versículo 17 vai dizer: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Versículos 18 a 20 vai dizer os alcances da água. E vai dizer para a gente que cobriram todos os montes que haviam sobre a terra. A ideia do texto bíblico é como se as águas tivessem entrado em batalha contra aquilo que existia na época. E as águas prevaleceram. A ideia é essa, uma luta. As águas lutando e prevalecendo. Lutando e prevalecendo. Então, aquela ideia de que começou a chover e foi subindo, não é assim. Imagine tsunamis. Imagine. Por aí, tá? Em alguns locais realmente houve isso, mas imagine erupções vulcânicas e acontecendo água, o vapor, e esfria, e cai muita chuva, e granizo, e tsunami, e vulcão. É por aí, tá? Pensa nisso. Algo realmente estrondoso, absurdo. E é importante dizer que cobriram todos os montes que haviam sobre a terra. Poderia dizer assim, cobriram todos os montes da terra, não poderia? Mas que haviam sobre a terra. Será que tem alguma coisa aí importante para a gente pensar? Versículos 21 a 23, eles vão dizer que a devastação prometida foi confirmada e que a família de Noé está preservada. O versículo 24 vai falar sobre o tempo que a água fica sobre a terra, 150 dias, 40 dias de chuva, mais 110 dias da água sobre a terra. E aí, importante a gente destacar de novo, o teólogo traz para a gente esse comentário, que ele vai dizer o seguinte: porém, nada disso era esperado. Todos se deleitavam em festas, celebravam núpcias, construíam casas suntuosas. Em suma, por toda parte prevalecia a vaidade, a luxúria, como Cristo mesmo testifica que aquela geração foi envenenada com seus próprios prazeres. E aí a gente traz o texto de Lucas, que Jesus é quem diz: Noé é literal? Noé é real? A história do dilúvio é uma história real ou é ficção?
Ou é um mito, como a gente estudou lá, como o mito de Gilgamesh? Lembra que a gente já falou sobre isso e comparou? Então, quem quiser ver, tem aulas anteriores aí que vocês podem ver sobre isso. Jesus diz que sim. Jesus fala de Noé como um personagem histórico. Então, a gente não tem que duvidar. Isso bastaria. Está na Bíblia, afirmando como palavra de Deus, bastaria. Jesus ter falado, bastaria. Mas a gente tem mais evidências. Mas aí volta. Lucas 17 vai nos dizer: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Por que será no dia do Filho do Homem? Porque as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, donas de si mesmos, entendendo que têm domínio ou sofrendo, passando por dificuldades, porque é a nossa vida, é a nossa história. Mas no dia que o Senhor marcou no seu relógio, que só Ele sabe qual é, no seu calendário, melhor dizendo, que só Ele sabe qual é, nesse dia, todas as coisas terão um ponto final. Todas as coisas terão um ponto final. Nós estamos aguardando esse dia. Nós estamos apressando a vinda do Senhor por meio da pregação do Evangelho. É para isso que o Senhor nos chama. Eu lembro aqui de mães que têm bebês. Olhei ali. A gente não sabe o dia. Nós estamos vendo que as coisas estão muito aceleradas. As mudanças estão acontecendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, daquilo que a Bíblia anuncia como fim, sinais do fim, alguns deles acompanham desde o início da história da igreja, que a Bíblia chama de últimos dias. Não são somente esses dias do final real, são os dias desde o início da história da igreja, quando Jesus veio e ressuscitou, ali dá início aos últimos dias. Mas algumas coisas são mais assim, estão mais evidentes, estão gritando diante de nós. Certamente o Senhor está às portas. Certamente o Senhor está às portas. E a gente não pode dormir. A gente não pode. A gente tem que ser diligente como Noé foi. Pregue o Evangelho. Você vai ser motivo de escárnio? Vai. Você vai ser motivo de zombaria? Vai. Você anunciar no tempo de hoje que Jesus vai voltar, que esse céu vai se abrir, que as pessoas serão destruídas? Ora, o homem já está fazendo cálculos para chegar na eternidade? Como assim? Olha, nós seremos imortais porque a inteligência artificial vai fazer isso e aquilo outro. Olha, nós alcançaremos esse ponto porque a inteligência artificial, nós estamos nos achando muito. Deus está permitindo, é verdade. Ela é boa para muitos aspectos? É. Mas ela aumenta tanto a nossa arrogância. E você falar que Jesus vem, que existe um Senhor que é dono da vida dessa pessoa e que Ele vai dar contas a Deus no dia que o Senhor vier, talvez você arranje até confusão. Será que Noé não arranjou confusão? Mas Noé viveu com a gente não pode ser diferente. E aí, seguindo, vamos lá, começando agora uma outra forma de enxergar as coisas. Como os animais chegaram até Noé? Se você for contar essa história para alguém, vai dizer assim: como os animais? Nós temos continentes. Como é que os animais do continente, sei lá, do hemisfério da América, do continente americano, chegou lá naquela área onde Noé vivia? Olha o oceano. Tá, não esqueçamos que a ciência já descobriu que antes existia o quê? Os continentes, eles existiram desde sempre. A Terra era o quê? Um único continente. Era um único continente, que é a Pangeia. Certo? Na leitura naturalista, sempre eu vou me referir dessa forma, certo? Segundo o paradigma naturalista, que é a visão que diz que só existe tempo, espaço, matéria e energia, que Deus, enfim, nega a existência, enfim, de tudo que seja para além daquilo que é natureza, daquilo que é natural. Na visão naturalista, a Pangeia existiu em torno de 230 milhões de anos, tá? O cálculo que eles fazem é isso. Mas a gente sabe que a Pangeia existiu, que o continente era um só. Difícil os animais chegarem? E mais, sabe o que é que se descobriu? Clima ameno, e o relevo não é o relevo que a gente conhece hoje. Então, certamente, aqueles Alpes, as montanhas altíssimas que nós temos hoje, não existiam nesse período.
Então, é impossível que as águas tenham cobrido, que as águas tenham coberto esse continente. É impossível? Não é impossível. Porque muitos dizem isso, né? Como as águas cobriram os Alpes, por exemplo. A Cordilheira dos Andes, como elas cobriram? Ei, quem disse que elas existiam? O tempo que nós tínhamos, a forma de constituição do relevo antes do dilúvio, nós não conhecemos. E vai dizer, então, por que você pode afirmar que elas não existiam? Cenas do próximo capítulo, tá? Venham no próximo domingo, se a gente ver no próximo domingo, que eu vou trazer algumas evidências, tá? De florestas, fósseis de florestas, nos polos, por exemplo, cobertos de gelo. Tem fóssil de floresta, vocês sabiam disso? Coisa linda. Tem, tá? Depois vocês vão ver, a gente vai trazer. Então, evidências, depois eu vou trazer dentro das evidências do dilúvio. Por enquanto, o que eu estou tratando aqui é sobre os animais, certo? Os animais chegaram na arca, como é que eles chegaram? Existia um só continente, certo? Então, isso já explica muita coisa. Agora, não passa não, Raquel, segura. Uma pergunta que muito se faz, que muita gente gosta desse assunto, eu estava louca para chegar nele. Os dinossauros entraram na arca. O que é que vocês acham? Ai, não. Que horas são? 10 minutos, dá tempo. Os dinossauros entraram na arca, o que é que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Primeiro, quem acha que dinossauro existiu? Levanta a mão. Tem gente que não levantou, então acha que dinossauro não existiu. É isso? Irmão, eles existiram, tá? Fósseis e fósseis e fósseis estão aí provando. Quem acha que eles entraram na arca, levanta a mão. Como assim, Isabela? Pensa no tamanho dos dinossauros. Só que o que é que acontece? Os nossos irmãos criacionistas, tem muita gente boa estudando isso, fazendo pesquisa, e eles dizem o seguinte, quais são os argumentos? Primeiro, dinossauros nascem gigantes? Sim ou não? Dinossauros nascem de quê? Ovos. Ovos. Eles nascem pequenos. Por que é que os dinossauros alcançavam? Como a espécie deles, eles crescem durante toda a vida, como os répteis, eles crescem durante toda a vida, toda a existência. Então, eles cresciam durante toda a existência. Quanto tempo as pessoas viviam antes do dilúvio? 900 anos. Imagina o que é um animal vivendo, que foi criado e está ali crescendo durante todo esse período. E aí, que tamanho ele chegaria? Mas será que eles nasceram assim, gigantes? Não. Pensemos assim, se os dinossauros existiam na época de Noé, que Isabela está falando um absurdo, como assim você ousa dizer que os dinossauros existiam na época de Noé? Vamos pensar, tá? Se os dinossauros existiam na época de Noé, que vocês acham que Deus mandaria para a arca dinossauros gigantes? Deus mandaria para a arca que tamanho? Tamanho médio. Dinossauros jovens que pudessem procriar. Pensem nisso, ele teria que mandar animais em bom período de procriação, porque eles iriam dar origem a todo o restante, eles iriam restaurar a natureza, certo? Todo mundo chegou comigo nesse raciocínio? Então, não pensem em super gigantes, animais gigantes. Se eles existiam, eles foram enviados num tamanho compatível com a arca, até porque eles iriam crescer bastante ainda, ok? Eles não nascem gigantes, primeira coisa. Isabela, que absurdo você está falando. Será que é assim? Vocês acham que tem descrição de dinossauro na Bíblia? Sim ou não? Quem acha que tem descrição de dinossauro na Bíblia? Levanta a mão. Gente, olha para isso. Vamos ler comigo? Pode passar, Raquel. Escutem, eu não vou ler tudo, tá? Vou ter que ler. Gente, olha só. Isso é um texto de Jó. O que é que acontece? Jó, muito chateado com Deus por tudo que ele está sofrendo. Ele reclama. E ele diz, como eu queria que Deus viesse e falasse comigo. Como eu queria perguntar isso a Deus. Chega um momento que Deus diz assim, Jó, vou usar aqui minha linguagem, tá? Cheguei. Vamos conversar? E ele começa a dizer, Jó, onde você estava quando eu fiz isso, isso e isso? Você me aconselhou, Jó? Foi você que disse como eu deveria fazer? Olha, Jó, olha isso que eu fiz, olha isso. E aí ele chega
aí nesse texto, que está no versículo 15, a partir do versículo 15 do texto de Jó 40. Na nossa Bíblia, na revista atualizada, a tradução é 41. A tradução para esses dois animais que são descritos é hipopótamo e crocodilo. Infeliz a tradução, porque no original é Behemoth, está ali, e Leviatã. O original são essas palavras. E aí, ouçam a descrição. Vamos acompanhar comigo? Deus vai dizer a Jó, Jó, contemple agora. Ou seja, é um animal que Jó podia ver. Jó, contempla agora o Behemoth que eu criei junto com você. E que come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Imagina o cedro, a cauda de cedro. Gente, cedro é uma madeira, imagine. Os tendões nas suas coxas são entretecidos. A ideia é de que eles são tecidos, assim, entrelaçados. Os seus ossos são como tubos de bronze. Alguém conhece um animal assim? Isso aqui descreve o hipopótamo? A cauda, como cedro, hipopótamo. Como é a cauda do hipopótamo? Viram? E aí segue. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Olha, Deus está dizendo isso, que esse animal é uma obra-prima dos seus feitos. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Que tamanho tem esse animal? Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço no nariz? Pode seguir. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã, olha o outro, com um anzol e prender a sua língua como corda, que na Bíblia está descrito como jacaré, crocodilo. Você consegue passar isso na tradução, tá, gente? Nessa tradução, mas tem outras, essa daqui é a NAA, tá? A NAA traz os termos reais, Leviatã e Behemoth. Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará súplicas ou lhe fará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou seja, o arpão não passa na pele. Ou cravar figas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Continua. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas de sua boca? Pois em rodas dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer o sol, a luz. Faz resplandecer a luz. E os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas. Tá aqui. Faísca de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. Um animal que cospe fogo. Durmam agora com uma dessas? Aí, Marcos Eberlin comentando isso aqui, disse assim, meus irmãos, vaca come capim, produz metano. E se Deus tivesse colocado só um dispositivo na vaca, que quando ela soltasse um pumzinho, acendesse? Quem disse que não pode? Tem o besouro bombardeiro, ele fala sobre isso, que solta um composto químico altamente corrosivo.
Ele fala dos vagalumes, que funcionam como LEDs, os vagalumes, que existem tipos diferentes de vagalume pela forma como ele acende, como LED funciona, como os LEDs funcionam. E ele diz, será que se você nunca tivesse visto um vagalume e descrevesse, ouvisse a descrição do vagalume, você dizer, como isso existe? Não é possível. Mas a Bíblia está dizendo que existe. Aí você vai dizer, Isabela, isso é um absurdo. É mais um mito bíblico, muita gente vai dizer. Principalmente quem está nos ouvindo em casa, né? Pode dizer assim, é mais um mito bíblico. E aí continua, Jó 41, continua falando sobre o sopro desse animal que se acende como carvão, da sua boca saem chamas, do seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero, suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. Ou seja, o coração é duro como pedra. Que animal é esse? Que animal é esse? O que é que a gente tem de mais próximo desse tipo de animal? O que é? Tenho medo de dizer não. O que é isso? Certo? Que a gente descreve como dragão. Alguma espécie de animal que cuspia fogo, gigante, certo? Forte, enfim, é o que está aqui descrito. Você vai dizer, Isabela, isso é um absurdo. Como é que vocês têm coragem, vocês crentes, são realmente loucos, dizer que os animais conviveram com seres humanos? Os animais, esse tipo de animal, eles foram extintos há mais ou menos 60 milhões de anos. Ok? Passa aí, Raquel, por favor. Sabe o que é isso? Descobertas recentes de fósseis de dinossauro com material biológico. Descobertas recentes de fósseis de dinossauros com material biológico. Como assim? Como animais que foram extintos há 60 milhões de anos, encontra-se hoje material biológico. Tem animal, é tecido mole, até DNA já encontraram. Como se preserva DNA durante tantos e tantos e tantos e tantos anos? Alguma coisa não bate. A conta não fecha. Veja, descobertas de tecido mole e elástico em fósseis de Tiranossauro Rex, um T-Rex. Serraram o osso do T-Rex e encontraram tecido mole lá dentro. E aí? A conta não fecha? Pastor, eu tenho só 5 minutos. Só 5 minutos, vocês me dão só 5 minutos, a gente já terminou o tempo. Eu não vou ler, não vai dar tempo. Tem uma descrição disso. Olha o site qual é, Paleontologia Hoje, tá? As referências estão todas aí para ninguém dizer que eu inventei da minha cabeça. Aqui está o artigo original, pode passar, Raquel, da Science, o artigo original que fala sobre isso, ele é de 2005. Mary Schwartzer é o nome da paleontóloga que coordenava o trabalho e ela passou 5 anos para poder publicar. Olhando, estudando e indo e voltando, porque ela dizia, não é possível. Esse texto que eu coloquei aqui, tem um texto aí que tem uma fala dela, que ela diz que como é possível isso? Né? Então, segue. Mais um. Vestígios de DNA fóssil encontrados em crânio de dinossauro. Raquel, passa. Isso. Olha o que é que eles encontram. Olha a fonte, tá, gente? Isso não é meu, não, tá? Essa imagem nem é da ciência, da National Geographic. De 2020, cartilagem de um Hypacrosaurus. Contém 2 células congeladas. E aí fala do DNA, tá? Pode seguir. Olha o que é que ele vai dizer aí. Eles encontraram evidências de proteínas de colágeno dentro de pequenos canais de costelas e concluíram que se tratava possivelmente de restos de vasos sanguíneos que forneciam sangue para as células ósseas de dinossauros vivos. Colágeno. Quanto tempo o colágeno permanece, sobrevive? Quanto tempo? A gente tem perda de colágeno, por isso que a nossa pele vai ficando, né, flácida e perdendo. É o quê? Imagine como explicar encontrar colágeno em fóssil de dinossauro. Segue. Olha mais aí. Essas imagens, tem aí a fonte. Segue. Pode voltar, pronto. Vamos parar aí. Raquel, aquele do Excel. Tem um estudioso, eu não vou lembrar o nome dele, nem vou abrir aqui, eu vou ficar devendo. Deixa eu ver se eu consigo, para ser fiel à fonte. Que ele publicou um estudo que ele fez revisão de artigos de revistas científicas que são revisados por pares.
ele catalogou mais de 100 artigos. Mais de 100 artigos. Isso foi em 2020, se não me engano. Olha aqui. Isso é uma planilha de Excel em que isso são artigos que falam sobre esses achados em ossos de dinossauro. De 2020, a lista, alguns estudiosos já falam de mais de 300 artigos publicados que mostram a existência de material orgânico, até pele já encontraram em osso de dinossauro. Até pele. E aí aqui é o nome do artigo, são em inglês a maioria, então tem essa lista. E outra coisa que eu queria mostrar a vocês é a foto, Raquel. Aquela do pessoal dos americanos. Essa foto é de 1890, talvez mais ou menos. Não dá para ver direito, mas, isso aqui são soldados americanos da década do século XIX, 1800 e alguma coisa. Olha o bicho que eles têm no pé. Dá para ver daí? Se vocês olharem para trás, dá para ver melhor. Quem está em casa está vendo bem. Parece um pterodáctilo, tá? Parece um pterodáctilo. Essa foto, ela não seria fabricada, tá? Não tem como, enfim, é uma foto real. Tem essa e tem uma outra que eles têm com a asa aberta. Não sei se tem aí, Raquel. Vê se eu te mandei. Isso. Olha aí, ó. O bicho, eles abrem a asa e tiram essa foto, tá? Então, são fotos recentes. E tá aí. Tá aí. Será que é um absurdo a Bíblia falar sobre dinossauro? Será que é um absurdo a gente pensar se dinossauros estavam na arca e foram preservados? Será que a Bíblia é um mito, como muita gente diz? Vai ficar aí para vocês pensarem, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Raquel, vou ver com Raquel, para a gente colocar as fontes desse material na descrição do vídeo. Porque aí vocês veem depois, quem quiser, quem estiver ouvindo em casa, e para quem vocês quiserem passar essa aula adiante, podem consultar, tá bom? Não vai dar tempo a gente abrir para perguntas, as perguntas ficam para a próxima semana e a gente vai encerrar. Com uma oração. Pai, muito obrigado por tudo que recebemos de Ti nessa manhã. Agradecemos pela aula, pela exposição, pela clareza, onde tudo que vimos fortalece ainda mais a nossa fé. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de Isabela, que o Senhor continue usando-a. Abençoa as nossas vidas, leva-nos para a nossa casa debaixo da Tua proteção e traz-nos novamente, logo mais, para continuarmos cultuando o Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom apetite a todos. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.